Atualmente, a Tropas Lanternas Verdes são um dos conceitos mais bem estabelecidos dentro da DC e tiveram uma expansão muito grande nos anos 2000, principalmente depois da Guerra das Cores. Antes existia apenas a Tropas Lanternas Verdes, depois a Tropa Sinestro e mais tarde fomos apresentados a várias outras cores de lanternas. Mas nem todos os anéis contam com o luxo de terem uma tropa. Alguns lanternas são completamente isolados dos demais e esses são os que veremos hoje, começando com um bem inesperado, que é o Lanterna Verde Hal Jordan. Pois é, pode parecer estranho o personagem estar aqui na lista, mas ele deu um jeito de ter um anel esmeralda sem fazer parte dos Lanternas Verdes. Na fase atual dos personagens, a tropa das Lanternas Verdes está bem dividida. Existe uma outra corporação chamada de Planetas Unidos. Essa corporação tem sua própria tropa de lanternas e muitos Lanternas Verdes não aceitaram, como Hal Jordan, que protestou e foi expulso. Ele voltou a viver na Terra e trabalhar como piloto, até tentou agir como herói novamente contra o vilão usando uma carcaça de um caçador cósmico como armadura. Os caçadores cósmicos que foram a primeira força policial que os Guardiões fizeram e que não deu muito certo. Aí partiram para o plano B, que foi a tropa. Mas enfim, os caçadores são alimentados com a energia esmeralda, regida pela força de vontade, e ninguém tem mais força de vontade no universo que Hal Jordan. O cara, na pura força de vontade, roubou a energia da armadura e moldou ela em um anel dos mesmos moldes que o seu anterior e deitou o vilão na porrada mesmo. Mas apesar de ser um anel igual ao antigo, não era ligado à tropa dos Lanternas Verdes e só ele poderia utilizar. E como ele não conta com um banco de dados dos Guardiões, também não tem um tradutor universal, e o anel desativava ao tentar sair da Terra, junto com o fato que ele podia criar construtos de outra cor, coisa que não era muito possível com o anel dos Lanternas Verdes tradicional. Então, apesar das suas limitações, ainda era uma forma muito boa de continuar na ativa e ser um dos maiores heróis da Terra. E curiosamente, continuando com outro Lanterna Verde, temos o Alan Scott com o Coração Estelar. Alan era um engenheiro de trens que em 1940 encontrou um meteorito verde e o transformou em um super-herói. Bom, em resumo é isso, mas vamos aos detalhes. Diferentemente do que muita gente ainda pensa, o Alan não tem nada a ver com a tropa dos Lanternas Verdes. O meteorito que ele encontrou é chamado de Coração Estelar, uma fonte mística de energia criada pelos Guardiões do Universo para conter toda a magia do universo. Originalmente dizia-se que o Coração Estelar caiu na China Antiga com uma profecia de trazer a morte, vida e poder. A morte ocorreu quando o fabricante da lâmpada foi morto, a vida quando um paciente mental foi curado e o poder quando Alan Scott recebeu seus poderes. No fim das contas, ele não tem filiação com a tropa, seus poderes são mágicos, mas no geral atua praticamente do mesmo jeito. Ele pode voar, criar construções de energia verde, projetar feixes de luz verde com vários efeitos, mover objetos com telecinese e por aí vai. Em casos muito raros, ele pode liberar toda a energia do Coração Estelar, o que é muito poderoso, mas pode incinerar todo o seu corpo no processo. Então ele não faz porque é bem arriscado. E além de um Lanterna Verde que não tem nada a ver com a tropa dos Lanternas Verdes, nós temos um Lanterna Vermelho que não tem nada a ver com a tropa dos Lanternas Vermelhos. Na verdade, ele recebe poder pela Chama Carmesim. Vladimir Sokov é um personagem que basicamente foi criado para ser um grande retcon na história do Alan Scott, sendo ele o primeiro amor do personagem. Ele nasceu na Bielorrússia e em 1923 ele saiu de casa na primeira oportunidade para se juntar ao Exército Vermelho, se tornando um soldado condecorado e um oficial masculino de alta patente. Mais tarde, os seus superiores identificaram no Oceano Pacífico uma antiga fonte de poder conhecida como Chama Carmesim. Então Vladimir recebeu ordens de se infiltrar nos Estados Unidos e recuperar a Chama Carmesim para a glória da União Soviética por qualquer meio necessário. Ele recebeu a falsa identidade de um soldado americano chamado John Ladd e foi enviado para os Estados Unidos, onde trabalhou ao lado do Alan. Sokov imediatamente reconheceu que Alan era gay e o seduziu para obter acesso aos materiais secretos, mas acabou criando sentimentos pelo personagem. Os dois foram capazes de chegar até a chama, mas ela os atacou e quase matou Vladimir, que dominou a chama e voltou à vida restaurado. Então ele foi levado para os laboratórios vermelhos em Moscou para os estudos e ele passou por 2 anos seguintes por testes dolorosos para determinar como a chama havia se ligado a ele e o mudado. E um bom tempo mais tarde, quando Alan apareceu pela primeira vez atuando como Lanterna Verde, os soviéticos decidiram criar sua contraparte do herói, fazendo Vladimir o Lanterna Vermelho, o primeiro super-herói da Rússia. Seus poderes são tão extensos ou até maiores que o próprio Alan, como criação de construtos, campos de força, projeção de energia, pode voar, pode viajar até a 4ª dimensão e manipular o tempo, manifestação do fogo e ressurreição. E olha, apesar de ser um personagem bem secundário, ele é extremamente poderoso no papel, como deu pra ver. Pena que o personagem não tem destaque quase nenhum. Mas indo agora para um bem mais popular, Larfleeze é um personagem interessante dessa lista, já que ele não tem uma tropa ao seu lado por causa da natureza do espectro emocional que o dá poder. Segundo seu próprio relato, ele era considerado feio e foi maltratado por sua família, o que provavelmente mudou sua avareza e isolamento. Ele se voltou para a vida de ladrão, juntando-se com um grupo de 5 ladrões que planejavam o maior assalto da história, visando o planeta Malthus, lar dos Guardiões do Universo. Os ladrões assaltaram o local, roubando uma caixa contendo a entidade Parallax e um mapa de Krona, onde com ele descobriram a bateria laranja e seus poderes. E imediatamente o espectro emocional da avareza começou a influenciar os personagens e eles começaram a lutar entre si, e Larfleeze foi o único sobrevivente, tendo matado seus companheiros para garantir a bateria de poder da Lanterna Laranja para si. Os Guardiões, reconhecendo a ameaça que ele representava, ofereceram a Larfleeze um acordo. Ele poderia manter a bateria e o seu poder, mas ficaria contido no seu próprio setor espacial. Ele aceitou, e como parte do acordo, os Guardiões também não iriam incomodá-lo, coisa que aconteceu por uns bons séculos. Eventualmente, depois de
um monte de problema, ele acabou encarando os Lanternas Verdes e mostrou que, mesmo não tendo outros membros, ele era forte o bastante para devastar uma tropa inteira e ser uma ameaça até mesmo aos próprios Guardiões. Seu principal poder é o de criar construtos de energia baseado nos inimigos que ele derrotou. Então, no fim das contas, ele ainda está com um exército ao seu lado, só que é bem mais eficiente que um exército normal. Ele também pode criar construtos de energia normais, além de todos os outros poderes comuns entre os Lanternas, só que muito mais forte por ter a energia laranja só pra ele. Mas indo agora para o anel que me deu vontade de fazer esse vídeo, me deu a ideia dos outros personagens, é o Anel Fantasma. Ele que é um anel de poder único no universo do DC, criado para superar a fraqueza dos anéis dos Lanternas Verdes ao amarelo. Ele é insanamente forte pelo fato de que é conhecido por sua capacidade de acessar todo o espectro emocional e, consequentemente, ter todos os poderes exclusivos dos demais anéis. Ele foi criado por um guardião do universo há 6 bilhões de anos, mas foi desaprovado pelos demais, que o exilaram até ele destruir o anel. E olha, não dá pra dizer que ele não tentou, mas o objeto que ele havia criado era tudo menos destrutível, resistindo até mesmo a ser jogado em um buraco negro. Mais tarde, na Terra, o anel encontrou Frank Laminsky, um ex-piloto que se tornou o Lanterna Fantasma, enfrentando outros lanternas. Esse Frank tem uma das histórias de origens mais curiosas dentro dos personagens dos quadrinhos, pois eu vou deixar isso para um vídeo exclusivo porque eu realmente curto muito essa história. Diferentemente dos outros anéis, o Anel Fantasma não precisa de bateria e conecta diretamente com o espectro emocional, mudando de cores com as emoções do usuário. Mas isso deixa quem estiver usando completamente instável e autodestrutível, já que ficar alternando entre os espectros emocionais não é muito saudável. Mas independente disso, ele realmente ficou poderoso e conta com os poderes muito além de qualquer tropa comum. E um anel parecido com o Anel Fantasma é o anel que apareceu no crossover dos Lanternas Verdes com o Planeta dos Macacos, o Anel Universal. Ele foi encontrado por um dos macacos humanoides do lugar enquanto ele escavava, mas ele tem uma história bem mais antiga. A culpa da existência desse anel novamente cai no colo do Guardião Rami, o mesmo que criou o Anel Fantasma. Ele criou o anel após o fracasso dos Caçadores Cósmicos e, em resumo, o Anel Universal é a mesma coisa do Anel Fantasma, acessando todo o espectro emocional. Novamente, os Guardiões não ficaram muito contentes e baniram para um universo que se passa o Planeta dos Macacos, e aí a gente volta pro ponto original. Ao ser utilizado, ele pode mudar de cor a partir das emoções do portador, diferentemente do Anel Fantasma, que até muda os seus poderes, mas é fixo em uma única cor prateada. Da mesma forma que o anterior, pode usar todos os poderes das outras tropas e deixa o usuário completamente descontrolado pelas constantes trocas emocionais. Eu sinceramente não sei dizer se o Anel Universal é canônico, mas vale colocar aqui na lista para ela ficar redondinha e pela sua semelhança com o Anel Fantasma. Mas indo agora para o Lanterna Dourado, ele que é um personagem chamado Kalalur, um professor filipino cego do século 31, que se tornou um membro da Legião dos Super-Heróis. Ele foi escolhido pelos Anciões do Universo para ser o embaixador de Oa. Essa que é uma entidade misteriosa que parece ser a evolução dos Guardiões do Universo. O seu poder dourado é descrito como mais potente que os anéis dos Lanternas Verdes, com a capacidade de voo, criação, construção de energia e projeção de energia. Há indicativos de que ele também pode acessar outros poderes do espectro emocional, como os dois anteriores, mas não foi confirmado ou muito menos mostrado isso. Infelizmente não temos muita coisa sobre ele, então não tem muito mais o que comentar. Sabemos que ele é um anel regido pela emoção da felicidade e a sua principal função foi deter Vandal Savage, que também é o próximo personagem aqui da lista que apresentou um único anel sem tropa. Esse que é o anel da Grande Escuridão. Pois é, Vandal apresentou um anel de poder com a energia da Grande Escuridão e ficou por isso mesmo. É um poder que não ganhou muita popularidade. Ele foi o principal inimigo encarado pelo Lanterna Dourado e pelos Anciões de Oa. Quando os Guardiões, junto com os demais heróis, encurralaram o personagem, ele mostrou essa sua arma secreta, que é o dito cujo anel. Logo no momento que ele sacou seu poder, o Lanterna Dourado bateu de frente com ele e acabou a luta. Pois é, simples assim. Mas não foram os heróis e muito menos o Lanterna Dourado, mas sim os Guardiões que removeram da realidade o personagem junto com seu poder. O que é uma pena, já que um anel de poder com a força de uma das mais poderosas entidades da editora merecia ser melhor trabalhado. Mas fazer o que, né? E continuando a lista, temos um personagem que é bem recente, que é o Lanterna da Tristeza. Nathan Broom é o Lanterna mais recente dessa lista a ser apresentado nas páginas de quadrinhos e é o Lanterna da Coitadolândia, por assim dizer. Brincadeiras à parte, ele é o resultado de uma série de eventos que está acontecendo com o espectro emocional e que não tem nada a ver com ele. Um vilão chamado Taarus, líder do Planetas Unidos e atual líder da tropa dos Lanternas Verdes, está tentando reivindicar o espectro emocional completo, atacando diretamente essa parte fundamental da existência. O espectro emocional inteiro da DC está em sofrimento e lanternas mais sensitivos e ligados a essa força já perceberam, como foi o caso do Kylo Rayner. Mas paralelamente a tudo isso, Nathan estava namorando a Carol Ferris, a ex-namorada do Hal Jordan. O problema é que o Hal acabou retornando do espaço, como eu comentei lá na primeira parte do vídeo. Isso reacendeu a paixão da Carol, que até mesmo tentou se casar com Nathan para empurrar para debaixo do tapete esse sentimento que ela ainda possui pelo personagem. O problema é que o Hal ficou com problemas lá no planeta Oa, e o poder das Safiras Estrelas apareceu para Carol salvá-lo. O poder das Safiras aparece quando o verdadeiro amor está em perigo. Isso fez ela reconhecer que amava o Hal e abandonou o Nathan no altar. E assim, o personagem não lidou muito bem com isso, e unido a tudo o que está acontecendo, surgiu uma nova tropa. O anel de casamento do personagem se tornou um anel cinzento, e ele se tornou o Lanterna da Tristeza. E apesar da coloração, não dá pra dizer que o personagem é da cor cinza, porque pode muito bem ser prata, que seria o oposto do dourado, que é regido pela felicidade. Mas de qualquer forma, mais tarde ele acaba confrontando a
Carol como a Safira Estrela, descobrimos um pouco mais dos seus poderes. Agora ele pode voar, pode gerar um sentimento paralisante de tristeza nos outros, gerar rajadas de energia e emite constantemente uma fumaça cinza que pode se solidificar em várias formas. Do pouco que foi mostrado, ele parece ser um personagem extremamente poderoso e falta DC trabalhar um pouco mais para termos novas informações. Mas essa foi a lista de hoje. Se curtiram, deixa o like aí embaixo para ajudar o canal a continuar crescendo. Mande um vídeo para aquele seu amigo que não entende nada sobre as lanternas. Deixa nos comentários qual que você mais curtiu. Valeu e até a próxima.